Bom, boa noite a todas e todos. É com enorme satisfação que damos mais um encontro do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje é dia 25 de junho de 2024. Hoje temos a honra de ter como convidada a palestrante a professora Tatiana Skeff. O título da apresentação é Voz para Quem? Silenciamento de pautas do terceiro mundo. É professora adjunta do Direito Internacional da Federal do Rio Grande do Sul, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Internacional da Federal de Uberlândia e da Faculdade de Santa Maria, doutora em Direito Internacional pela Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de Ottawa, mestre em Direito Público pela Unicinos, Universidade de Toronto, membro do INE Brasil da ASADIP, pesquisadora do NET USP, pós-doutoranda em Direitos e Garantias Fundamentais da FDV, expert brasileira perante a HCC e perita perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A nossa conversa será moderada hoje pelo professor Felipe Lamino. Temos hoje, então, a presença de todos os organizadores do fórum, a professora Helena Elizabeth, eu, o professor Paulo Casella e o Felipe Lamino. E com isso passo a palavra para a professora Tatiana Skeff para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Imenso prazer estar aqui no Fórum Permanente mais uma vez para que possamos falar um pouco sobre uma pauta bastante importante, que é justamente o silenciamento de vozes do Sul Global. Aproveito para inicialmente agradecer o gentil convite dos professores Felipe, Arthur e Paulo para estar aqui. E, sem mais delongas, passo então a minha exposição, cujo propósito é justamente pensar como essa situação que estamos vivendo desde o dia 7 de outubro de 2023 acaba impactando especificamente no silenciamento de vozes do Sul Global que articulam e exteriorizam questões por exemplo, do genocídio, da limpeza étnica que ocorre em Gaza na atual conjuntura e como isso, na verdade, é uma prática recorrente na atualidade. Eu parto, portanto, de uma comparação. Se formos comparar efetivamente a situação, por exemplo, que também ocorre na atualidade entre Rússia e Ucrânia, em que Rússia invade o território ucraniano e que por já mais de ano temos ali um conflito na região, parece de certa forma um pouco pacífico no âmbito do direito internacional que há uma violação sendo realizada por parte da Rússia em relação ao território ucraniano e especificamente não há um questionamento sendo levantado acerca seja da ilegalidade do uso da força ou da brutalidade, também dos ataques que são realizados, né. Por outro lado, quando o tema já se mostra, né, se volta para a situação da faixa de Gaza, em que exposta de ataques realizados pelo Hamas no dia 7 de outubro de 23, Israel inicia mais uma de tantas outras ofensivas no território palestino, na tentativa de buscar os reféns e também de, tal como dizem as próprias autoridades israelenses, acabar com o grupo Hamas. Isso faz com que pessoas estudiosas da área que relatam em virtude da violência exacerbada desses ataques levados a cabo por parte de Israel, essas condutas e acabam, na verdade, sendo questionadas. Digo isso especificamente por algumas situações, tal como visualizamos, por exemplo, a Harvard Law Review e a Columbia Law Review se recusando a publicar artigos relativos ao genocídio na faixa de Gaza. Essas questões estão sendo bastante discutidas, especificamente a nível, né, internacional, porque esses artigos que não foram publicados e, por exemplo, já tinham sido aceitos, eles falavam justamente sobre o genocídio, sobre a limpeza étnica acontecendo na região,
e foram textos que, em que pese já tenham sido aceitos, foram retirados de publicação, né, de um pré-print que havia sido feito. E isso acaba exteriorizando, de fato, uma situação que é: será que existe dois pesos e duas medidas no âmbito internacional quando se refere a essas situações? Pois, temos aqui um debate bastante interessante. Será que seria legal, por exemplo, esse ataque cometido por parte de Israel na região da faixa de Gaza? Há muitos debates relativos a essa situação, justamente porque ali se trata de uma potencial resposta face a um grupo não estatal e o direito internacional clássico, né, por meio do que se fala de legítima defesa, considerando a própria Carta da ONU em seu artigo 51, somado à Assembleia Geral da ONU, que por meio da resolução que trata especificamente sobre o conceito de agressão de 1970, ela fala também de um Estado contra outro, ou seja, a própria legalidade em torno da resposta armada por parte de Israel é bastante questionada no âmbito do direito internacional já tradicional. E, inclusive, é um ponto de debate na própria ação que envolve a África do Sul e Israel no âmbito da Corte Internacional de Justiça, tendo sido objeto, inclusive, de debate nas audiências relativas à primeira medida cautelar solicitada por parte da África do Sul na tentativa de parar essa violência que é realizada na região. E, por outro lado, quando daí, apesar de experts das Nações Unidas já terem trazido um arcabouço bastante substantivo de provas que fazem com que a gente tenha ali uma situação que se aproxime muito à definição de genocídio contida na Convenção de 1948, por exemplo, que é objeto de debate nessa ação no âmbito da CIGE envolvendo a África do Sul e Israel, esses textos já são daí questionados, já são retirados de publicação, mas não pelo seu conteúdo, não por uma falha, digamos, metodológica ou trazer, por certo, alguma questão imprecisa, mas justamente por articular um ponto que vai de encontro àquilo que o norte global, de certa forma, entende. Ou seja, quando se fala de Rússia e Ucrânia, como me referi no início da fala, parece que não há nenhum questionamento e nenhum debate relativo a essa circunstância acaba sendo levantado, é pacífico. Agora, quando o tema se refere a uma situação do sul global que vai diametralmente de encontro a uma pauta avançada pelo norte, como por exemplo Estados Unidos, né, e seu grande aliado, claro, Israel, já passam a ser questionadas essas condutas. E isso é muito grave quando se trata em termos acadêmicos, justamente porque você está tolhindo de voz pessoas que têm uma posição específica, amparada por um discurso jurídico robusto, e retirando essa possibilidade de, pelo menos, termos ali um debate, um diálogo, para verificar ou não se ocorre essa situação na faixa de Gaza. E notem, a doutrina acaba sendo bastante significativa nesse sentido, né, para que tenhamos apreciação, para que tenhamos os dois lados sendo ouvidos, e eu acho que esse é o grande ponto central quando a gente fala de silenciamento de vozes do sul global, porque esse silenciamento acaba fazendo com que a gente só tenha uma narrativa, e essa narrativa única que é o grande, problema quando se refere ao direito internacional como um todo. E que daí podemos voltar, por exemplo, na lógica, da imperialidade, da colonialidade remanescente no âmbito das relações internacionais. Por quê? Porque quando falamos de uma única narrativa, de um único lado correto, nós falamos ali de uma imposição de um pensamento. E essa imposição de pensamento que não pode ser questionada e que, na verdade, é tida como uma verdade única, faz com que a gente não possa apreciar,
todos os lados ou verificar potenciais falhas. E essa imperialidade acaba fazendo com que a gente tenha a sustentação de uma voz específica, que é essa narrativa do norte global, que, enfim, desde a virada da modernidade, com a chegada dos europeus às Américas, é que a gente acaba verificando, né? Esse direito internacional que por tantas vezes nós tentamos romper com essas barreiras, nós tentamos fazer com que ele seja mais aberto, com que ele possa receber aportes, influências de todas as localidades para que de fato seja uma construção plural, acabe sendo uníssono. E nesse sentido, violando, de certa forma, a própria natureza perquirida por esse direito internacional. Então, quando, por exemplo, conversávamos sobre a necessidade de exteriorizar o que de fato acontece e esse bloqueio em relação a essas vozes que tentam dizer o que acontece no sul global, para que a gente tenha esse debate sendo levado ao grande público, mostra-se, na verdade, uma limitação que acaba sendo bastante problemática, justamente nessa terminologia de colonialidade e imperialidade remanescente. Inclusive, eu inclusive tive um texto que foi retirado, né, de publicação, em que eu afirmava que na faixa de Gaza ocorreria no mínimo uma limpeza étnica na região. Então, é bastante interessante, porque a minha ideia ali era debater o que que é limpeza étnica, qual é o conceito, né, por que que a limpeza étnica, então, seria diferente, por exemplo, né, de genocídio ou, né, especificamente ali, na região, por que que isso ocorreria, né, o que que está sendo demonstrado, inclusive a partir de precedentes do Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia, nessa situação da faixa de Gaza. E interessante porque 3 semanas depois que eu tive publicado, quando eu realmente fui publicizar a publicação desse pequeno texto que eu havia escrito, ele foi retirado do ar. Então, parece muito que se não estava tendo acesso ou ele não estava tendo muitos hits, tudo bem deixar ele online. Agora, quando ele passa a receber muitos hits e passa a ser publicizado, bom, daí já há um questionamento em relação, talvez, ao que acontece naquela situação e que a gente não pode deixar o grande público saber. Por isso que eu falo de silenciamento de vozes que tentam, pelo menos, falar sobre aquilo que acontece naquela região. Inclusive, é uma questão bastante interessante quando a gente pensa na própria ideia do pode o subalterno falar da Spivak, né? Quando eu me refiro aos estudos subalternos, que é também uma faixa de estudo, né, da grande escola de pós-colonialismo, que vai ter o pós-colonialismo, que vai ter a subalternidade, vai ter a decolonialidade como sendo as suas grandes vertentes de estudo. E dentro dessa subalternidade, o que a Spivak fala é que, na verdade, nós temos ali pessoas que são impossibilitadas de falar e que outras pessoas falam por elas justamente porque fazem com que ou se sentem na obrigação de dizer, de exteriorizar pensamentos, os quais pessoas específicas não teriam capacidade, de certa forma, de exteriorizar. A grande questão é que quando a gente fala da faixa de Gaza é que aquelas pessoas estão sendo alvo, né? Todas as universidades, por exemplo, situadas em Gaza foram bombardeadas. Então, a academia na faixa de Gaza, ela está silenciada em virtude do conflito. E daí vem essa questão interessante. Ok, então precisamos ter outras vozes que falem para aquelas pessoas, mas não no sentido de estarem se colocando, né, como superiores, no sentido de se eles não têm capacidade, então eu falarei. É justamente o oposto. É justamente no sentido de dizer que, olha, eles foram tão silenciados que eles não têm, inclusive, nem voz mais para, se quiserem, falar. Então é interessante usar também esse pensamento, de certa forma, alterado da própria Spivak, no sentido que é necessário que outras vozes do Sul articulem-se para que se alcance mais pessoas, para que a gente tenha a possibilidade de fato, difundir o que acontece naquela região.
E a gente nota isso, por exemplo, em relação à própria África do Sul, tentando fazer isso no âmbito da Corte Internacional de Justiça, na medida em que a gente visualiza ali um terceiro, né, afetado pela Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, uma regra erga omnes partes que estava sendo violada, então a gente acaba tendo a possibilidade de utilização dessa ferramenta para que a CIG se manifestasse. O próprio caso Nicarágua versus Alemanha também dialoga no mesmo sentido para questionar, por exemplo, a conduta de venda de armas da Alemanha para Israel e Nicarágua, né, um estado ali não diretamente afetado também, articula em nome daqueles que estão sofrendo a violação. Claro, não é a primeira vez que isso acontece no âmbito da Corte Internacional de Justiça, outros casos também anteriores caminham no mesmo sentido. Bélgica versus Senegal é um deles, né, falando sobre a Convenção da Tortura, mas também outros, né, como o mais recente também sobre a população Rohingya, que também acaba sendo bastante interessante. Mas é sempre nesse sentido, olha, eles são tão silenciados que eles não conseguem falar por si, então é como se a gente pegasse a tese da Spivak, né, dizendo, olha, não é alguém falando por não entender que aquela pessoa seria incapaz, mas sim aquela incapacidade gerada em virtude de um silenciamento mais concreto, que aqui é uma situação, de fato, de, no mínimo, limpeza étnica, se não, claro, né, um genocídio acontecendo na região. Então, acredito que essa seja uma bastante importante, né, sedimentar, e que isso não poderia acontecer, especialmente no âmbito da academia, no âmbito de um debate que a academia tenta ou é, digamos, né, colocada para que isso se realize. A academia é feita de debate. Se a academia é feita de debate, a gente não poderia silenciar outras vozes, especialmente dessa parte que tenta questionar uma conduta que para alguns parece tão pacífica, como essa incursão armada de Israel em resposta aos atos de terrorismo realizados pelo Hamas em 7 de outubro. De certa forma, isso acaba sendo bastante saliente, né? Quantas situações também não são questionadas a nível internacional, em que pese houvesse a possibilidade de serem, mas porque o norte global não quer. Então, acredito que, como palavras iniciais aqui, para que possamos iniciar um debate, esse era um ponto que eu queria exteriorizar, para que depois a gente possa voltar, enfim, a dialogar sobre esses pontos de vista, especialmente sobre essa visão imperial barra colonial, que acaba ficando tão saliente nessa situação de silenciamento de publicações que tentam exteriorizar o que ocorre na faixa de Gaza. Então, acredito que de maneira inicial seja essas as colocações para que a gente depois possa vir e debater o tema. Muito obrigada. Bom, obrigado, professora Tatiana. Bom, eu vou aqui só dar uma provocada, esperando também a gente ter mais perguntas do chat, e eu espero que o chat se manifeste mais no chat do que no WhatsApp. É muito importante que as pessoas se comuniquem por aqui, que fica mais fácil do que por mensagens pessoais, tá? No outro aplicativo. Então, me preocupa. Ah, obrigado, Arthur. Então, o chat está aberto para quem quiser fazer perguntas, já é possível. Então, obrigado, professora Tatiana, pela sua colocação. Me preocupa bastante essa situação, porque em que pese, por exemplo, se a gente for falar de genocídio, né, a questão do dólares especiais do genocídio é a grande pedra no sapato do genocídio. Ele é a questão mais difícil de se provar, e por isso eu acredito que essa saída, que é no mínimo elegante, de mostrar que é no mínimo uma limpeza étnica, você tem uma possibilidade de levantar a questão para o que está acontecendo. E ainda que, porventura, alguém não concordasse, que o texto fosse sobre genocídio, por exemplo, e alguém não concordasse que assim o fosse, ah, acredito que o espaço acadêmico, ele é feito de debate e de confrontação científica.
Então, ok, se levanta um artigo falando que é um genocídio, se levanta um artigo contrapondo e refutando a tese de genocídio. Mas no caso, como foi narrado aqui, o que está acontecendo fora, e agora, pelo que foi narrado também dentro do Brasil, é o que a gente pode considerar como censura mesmo, diretamente. Mas essa censura para esses artigos que tratam de, vamos lá, terrorismo de Estado, eventualmente, genocídio, ou, no seu caso, limpeza étnica, houve alguma manifestação para explicar por que que não foi, entre aspas, aceito o artigo? Ou, rejeitado, depois que o jogo já tinha sido encerrado, né? Não foi nem rejeitado aos 48 minutos do segundo tempo, foi rejeitado a posteriori, depois da publicação. Houve alguma razão colocada, nem que seja alguma desculpa, ah, alguma desculpa, realmente, como a gente se diz para inglês ver, algo que a gente saiba que é só uma máscara para uma censura. Houve algum tipo de explicação dada? Se eu posso dar só uma... Usar um neologismo muito desagradável, que o texto foi despublicado. Exato. Há alguma explicação para essa despublicação? Então, naquele dia, 3 semanas depois da publicação, em que eu comecei a divulgar o texto, durante o dia as pessoas conseguiam acessar, porém chegou perto das 19h, veio uma mensagem dizendo que não estavam conseguindo mais acessar o texto. E eu entrei, realmente estava, parecia erro na página, né. Até cheguei a mandar um e-mail, em cima daquele e-mail em que havia sido aceito o texto para publicação, perguntando se havia algum problema com o link, porque o link não estava funcionando. Não obtive nenhum tipo de retorno, mas uma semana depois, se você busca o texto, você consegue encontrar a página, mas o link é apenas em PDF, ou seja, não está mais no HTML. E quando se clica, baixa o PDF e aparece entre colchetes, né, despublicado e o texto abaixo. Então, o texto ainda é disponível online, em que pese apareça, né, o despublicado. E eu fico pensando, ou seja, não houve nenhum tipo de explicação ou algum tipo de comunicação, inclusive, de que o texto seria retirado. O que causa mais estranheza ainda, pelo tema. E, enfim, eu fui buscar, inclusive, né, textos sobre a temática e textos de fato contrários a Israel você não localiza na página, né. Tatiana, desculpa, eu no meu espírito subversivo fui procurar agora novamente seu texto para colocar aqui no chat para todo mundo ter acesso. E ao entrar, dá erro 404 agora. Não aparece mais nem como despublicado. Nem o PDF? Eu não achei, pelo menos, tá? Olha só, tá vendo? Tá? Então, já dá erro 404. Pois é, Deixa eu ver se em algum outro lugar ele é salvo como... não, aí só tem outras publicações do mesmo texto. Mas esse link original agora dá erro 404. Aparece aqui, ó, o PDF, vou mandar o link para você. Ah, perfeito. Porque em PDF ele ainda aparece. O oficial, ele tá erro 404. Pois é, o HTML ele não funciona mais. E veja, né, a intenção, quando eu escrevi esse texto, o texto ele tinha como objetivo justamente, pesquisar um pouco mais sobre um conceito de limpeza étnica para deixar bastante claro, porque me parece que é um ponto ainda meio nebuloso, assim, a nível de grupo, assim, direito em geral, não direito internacional específico, muito menos direito humanitário, mas direito em geral não parece ser um tema bastante
compreensível, talvez, pelos juristas. E eu tinha sido convidada para fazer uma parte de um debate junto com o professor Ralph Wilde na Casa Rui Barbosa, do Rio de Janeiro. E meu ponto específico era questionar, falar um pouco sobre limpeza étnica, a partir da fala dele ter algum tipo de intervenção nesse sentido. Então, foi um texto que eu preparei, me preparando para aquele encontro da Casa Rui Barbosa, né? E, enfim, eu acho peculiar apenas que, justamente por tratar, né, por ser, no mínimo, limpeza étnica, ou seja, eu assumi uma posição de que ali haveria um ato ilícito sendo cometido, esse texto foi retirado. E foi bem justamente na semana em que nós visualizamos aqueles textos na Columbia e em Harvard sendo retirados também da linha de publicação. No caso da Columbia, até se pesquisa sobre o tema, é possível achar o texto, e ele foi dito que o Board of Editors, eles pediram fortemente que o texto fosse retirado. Talvez muito em virtude dos debates, isso não foi exteriorizado, mas penso eu, dos debates que estavam acontecendo dentro dos campos das universidades americanas, em que elas estavam sendo ocupadas na tentativa de realizar protestos, não apenas em relação à situação de Israel em Gaza em si, mas também do próprio apoio financeiro que indiretamente também é realizado, direta e indiretamente realizado por parte dos Estados Unidos e, enfim, até das empresas privadas em relação a Israel. Então, de certa maneira, penso eu, ou quero acreditar, que essa é uma situação para evitar, assim, jogar mais lenha na fogueira, desde a perspectiva dos Estados Unidos. A grande questão é que me pergunta, assim, no Brasil, se isso também se aplicaria. Falando sobre o tema, enfim, Porto Alegre, onde eu estou, é uma cidade que tem uma grande comunidade judaica, bandeiras de Israel, inclusive, são vendidas nas ruas aqui em Porto Alegre. Ao lado da bandeira do Internacional, do Grêmio, do Brasil, Rio Grande do Sul, tem bandeiras de Israel sendo vendidas. Acredito muito que essa ligação forte que o Estado tenha, se fosse, por exemplo, algum periódico local, talvez eu compreenderia no mesmo sentido, para evitar algum tipo de enfrentamento ou confrontamento, mas a nível nacional, eu realmente entendo como uma forma de, falaste correto, uma palavra de censura, mas muito em razão desse, talvez desse lobby que existe em relação a entender que a ilegalidade está no lado palestino e não no lado israelense, o que para mim não parece lógico à luz do direito internacional, pelo menos o direito internacional posto que temos como sendo aquele utilizado na atualidade, né? Obrigado. Eu vou passar para as perguntas aqui do chat, e eu queria até colocá-las em bloco para ficar mais fácil, mas elas não são muito possíveis de ficar em bloco, então vou separá-las, tá? Então, a primeira pergunta aqui do Siddhartha, que ele faz sobre as vozes da faixa de Gaza. Como que é possível chegar em vozes, nessas vozes, ou em vozes no geral, dentro de regimes autoritários? Tá? E aí depois eu faço outras perguntas que já vão mudar um pouquinho a nossa direção. Queria começar falando um pouco com o Siddhartha para mostrar como a quebra desse silenciamento é importante a partir do momento em que a gente nota diversas comoções populares que são realizadas, por exemplo, desde 2011, de certa forma, ao redor do globo, especificamente no Oriente Médio. Quando a gente vê, por exemplo, países como Líbia, que estavam sendo, né, população em geral, silenciada por um regime autoritário, que estava no poder por 39 anos e que, em virtude da comoção popular, de fazer com que as suas vozes fossem ouvidas,
tivéssemos ali uma situação que levou à derrubada do regime e, apesar disso, né, não termos ainda um Estado, digamos, solidificado após aquela questão. Ou seja, queria ressaltar aqui a importância da Primavera Árabe para demonstrar como essas vozes elas são importantes e elas podem promover mudança, mesmo que se referindo a um regime autoritário. Como, chegar a essas vozes é uma questão interessante, porque, por vezes, o como envolve a própria ilegalidade. Se lembrarmos, né, de outras situações que já tivemos no passado, inclusive que foram objeto de, ações até no âmbito da Corte Internacional de Justiça, né. Me refiro aqui especificamente do apoio dos Estados Unidos em relação a diversas tentativas de golpe que tivemos no âmbito da América do Sul e América Central nas décadas de 60, 70 e 80, né. Não podemos deixar de lembrar que o próprio golpe no Brasil foi um golpe apoiado pelos Estados Unidos, mas especificamente aqui, por exemplo, em relação à Nicarágua, né, que também houve uma tentativa de golpe por meio do apoio financeiro e técnico, enfim, em relação a um grupo, né, que eram os contras, para tentar realizar um golpe no país. Ou seja, a gente também tem que ter cuidado com essa tentativa de abertura de vozes, porque nem sempre essas vozes acabam fazendo com que todos sejam ouvidos. Eu me refiro especificamente porque esses golpes que tivemos na América Latina, em geral, de 60 a 80, muito fomentados pelos Estados Unidos, tinham ali uma pauta específica, né, dar voz para alguns e silenciar outros. A grande questão é, será que a gente não deveria falar hoje, né, seja Primavera Árabe, 2010, seja hoje, 2024, na tentativa de que todos tenham direito à liberdade de expressão, afinal, a liberdade de expressão está contida nos mais diversos instrumentos normativos internacionais. Para citar alguns, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que são documentos bastante já sedimentados e oriundos da década de 60 a nível internacional. Então, é bastante peculiar a gente pensar que hoje em dia a gente ainda tem que falar numa liberdade de expressão ampla. Pois bem, como chegar a essas vozes em regimes autoritários, isso acaba sendo difícil. Talvez por apoio externo, só que exemplos como eu havia comentado, no passado, esse apoio externo não foi interessante, ou não foi interessante no sentido de legal, né. Agora, outros talvez sejam importantes na medida em que a gente exterioriza essa liberdade de expressão. Só que a gente não pode dar voz para um silenciando outros, né, teoricamente a gente deveria abrir essa liberdade de expressão a todos, observando, claro, os limites do direito na medida em que você não pode afetar a esfera individual do próximo. Isso acaba sendo bastante difícil, especialmente em tempos de internet. Todavia, é uma pergunta de $1 milhão, né, como chegar em vozes. Então eu diria que é importante abrir a todas as vozes, é importante fazer com que esse direito seja exteriorizado a todos, muito embora tenhamos exemplos positivos e negativos também no nosso passado em relação a isso. De toda sorte, acredito que o silenciamento de alguns acaba sendo bastante prejudicial, como havia comentado antes, para o próprio debate, para a própria ideia de uma academia livre, né, de ter a possibilidade de ter o ponto e o contraponto, como o próprio professor Felipe colocava anteriormente no seu questionamento. Obrigado. Eu vou seguir aqui fazer um bloco de 2 questões que não se comunicam muito, a não ser na ideia de silenciamento, ok? Então, a Melanie Grun, ela coloca aqui uma pergunta se esse processo de silenciamento, entre aspas, não tem sido uma característica dos dois lados, entre aspas, também, da direita pró-Israel e da esquerda pró-Palestina, entre aspas. E, além disso, o Carlos Perini, ele faz aqui uma série de comentários sobre como a situação da faixa de Gaza foi levada depois pela petição da África do Sul à CIJ,
e com relação às considerações que houve no processo de que palestinos como cúmplices do terrorismo, palestinos no geral como cúmplices do terrorismo, e os termos usados em alguns momentos que se viu nesse conflito como animais humanos, entre aspas, e se nesse contexto, esse silenciamento que a gente tem visto agora na academia, ele contribui para a perpetuação, de uma retórica genocidária, né? Uma retórica genocida. Então, por hora, eu vou deixar essas duas questões, que já são bastante ricas. Com certeza. Pois bem, a primeira questão, né, envolvendo o silenciamento como sendo uma característica dos dois lados. Pois bem, eu vejo que quando se trata, por exemplo, do conflito Israel-Palestina, por certo que nós não podemos negar que a própria ideia de construção de um Estado israelense, ela era acompanhada pela criação de um Estado palestino, né. Eu acho que esse é um ponto inicial que a gente deve sempre deixar bastante claro, porque sempre foi falado que deveria ser criado também um Estado palestino, em que pese isso gerasse uma grande controvérsia e que, por não estar, de certa forma, bastante delimitada a nível internacional, isso nunca, havia saído do papel. Por outro lado, o Estado israelense, sim, este saiu, né, do papel. Dito isso, eu digo que o silenciamento do lado palestino me parece muito maior, tendo já ido a Israel e verificado a situação in loco, quando a gente compara em relação a um silenciamento por parte de palestinos da situação israelense, né. A própria ideia de que há comportas, por exemplo, em certas localidades para que você não acesse o bairro, para que o bairro seja fechado em uma eventual circunstância de convulsão social. Ou seja, é de fato utilizada uma comporta, como tem comportas em Porto Alegre para segurar o Guaíba, comportas para segurar pessoas. É uma situação, por exemplo, in loco de miséria, pobreza, de discriminação em relação à população palestina, que acaba tendo ali, certas restrições, não só no seu ir e vir, mas também acesso a direitos básicos. Então, eu vejo que, assim, né, eu já sabia dessa situação, mas ver in loco essa situação que de fato acontece, isso em 2019, é bastante chocante para mim. Especialmente porque, poxa, se isso só chega em 2019 a mim de maneira bastante clara, isso já ouvia, mas de maneira bastante clara, eu noto que há um silenciamento muito grande em relação à situação do povo palestino, quando comparado a um eventual silenciamento do lado israelense. Por certo que esse silenciamento, né, essa colocação de haver dois lados, sim, ele existe, ele está presente, porque da mesma forma como nós temos pessoas dentro de Israel que não concordam com a atuação do Benjamin Netanyahu, nós também temos essas pessoas sendo silenciadas dentro de Israel, né. Por exemplo, muito mais se exterioriza aquele grupo específico, né, mais ortodoxo, que estão lutando para que eles não sejam chamados para servir no serviço militar israelense, do que, de fato, a população que é contra a incursão armada na região da Palestina. Então, acredito que seja uma situação bastante interessante, no sentido de que, sim, existem dois lados, mas me parece que há um silenciamento sempre muito maior em relação à Palestina do que em relação a Israel. Mas a gente não pode deixar de lembrar que Israel é um pequeno estado no meio de um Oriente Médio, cercado também por uma população árabe bastante grande. Então, essa tentativa de fazer com que esse estado, né, se mantenha, continue existindo de certa forma, me parece muito arraigada também para a população israelense. A grande pergunta é: a que preço? Né? Olha
os números do atual conflito iniciado em 7 de outubro, quantas baixas a gente tem no lado israelense, quantas baixas a gente tem no lado palestino, me parece muito desproporcional isso em prol de Israel, em desfavor da população de Gaza. Se a gente for notar a própria destruição, enfim, acaba sendo algo muito mais, muito maior do que especificamente o objetivo pelo qual essa incursão armada foi iniciada, que era recuperar aquelas pessoas sequestradas, né? Já em relação ao segundo questionamento, de que o processo de silenciamento ele corrobora para a perpetuação desse genocídio, eu concordo muito com essa afirmativa, na medida em que, se você não consegue conceituar o que pessoas que entendem que há, por exemplo, um genocídio, no mínimo uma limpeza étnica, ou outros crimes sendo cometidos na região, você então começa a formar um discurso de que aquela incursão é legal. E se você começa a fomentar essa ideia de que é legal, você não vai ter aquele questionamento. E não havendo questionamento, você, por exemplo, não teria como apontar a ilegalidade ou até que ponto a medida é ilegal ou não, por exemplo, a nível internacional, no da CIGE, ou em outro órgão, como o próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, que já tem diversos relatórios dizendo que a partir do dia 7 de outubro houve ali diversas ilegalidades cometidas por Israel em termos de direito internacional humanitário. E não apenas do 7 de outubro para frente, como também para trás. Tal como a própria ideia de ocupação, a própria ideia de retirada de memória e verdade, levando a apagamento dessa memória cultural que existe para com o local. Isso já desde os anos 2000 é bastante relatado, e eu fico pensando, se é já bastante relatado desde os anos 2000, será que antes já não acontecia, isso já era algo silenciado? Né, ou porque a gente não toma providências tal como a África do Sul tomou agora em relação a Israel? Por que a gente não tomou antes, ou outros países não tomaram antes? Será que não haveriam instrumentos jurídicos que possibilitassem também o questionamento da conduta anteriormente? E eu entendo que o silenciamento tem um grande peso nessas questões. E que, claro, não vou dizer que estão sendo silenciadas ainda na atualidade, na medida em que a gente tem questionamentos a nível internacional, mas há sim ainda limitações para fazer com que esse questionamento não se traduza em ações concretas para, por exemplo, tentar finalizar esse conflito na atualidade. Bom, obrigado. Então, aqui, só para retificar as perguntas, comentários do Siddhartha e da Melanie, eles depois escreveram, e eu vou tentar resumir. O Siddhartha ele fala assim que, com relação à pergunta dele, ele queria deixar mais claro se as vozes de Gaza não sofrem nenhum filtro do Hamas, que seria este o regime autoritário em questão naquela situação. E a Melanie, ela explicita a questão de professores judeus ou pesquisadores israelenses que acabam tendo suas falas tolhidas, como uma que ela dá um exemplo aqui, porque não seria interessante, ela ia falar sobre branquitude, pelo que eu entendi aqui na colocação da Melanie, mas que naquele momento, pós 7 de outubro, não pegaria bem, né, como ela colocou aqui, chamar uma pessoa judia para falar sobre esse tema, para falar naquele momento. Então, é nesse conceito, nesse contexto que esses comentários surgiram. E com isso, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloquem agora, ou agora eu vou ser o censor, ou calem-se até o nosso próximo encontro, tá? Então, por favor, professor Se eu Tatiana. puder só falar, a gente tem que lembrar-se dessa questão, né, de silenciamento. A gente também teve um caso aqui no Brasil, do professor Salem Nasser, né, da FGV, que também sofreu ataques quando, lá em outubro ainda, ele foi questionar a conduta realizada por Israel, o início, inclusive, do conflito, em que
ele sofreu diversos ataques no âmbito da instituição que ele trabalhava, por uma comunidade judaica, né, questionando justamente aquela conduta. E eu lembro de ter havido, inclusive, uma moção da comunidade, assim, do direito internacional em apoio ao professor Salim Nasser, em São Paulo. Acho bastante importante dizer que essa ideia, né, de chamar ou não uma pessoa para falar, e daí vem todo o debate sobre o local de fala, né? E eu acho bastante importante a gente, quando fala em lugar de fala, duas questões, né? Não é porque ele é judeu que ele pode falar, ou não é porque ele é árabe ele pode falar, né? Quando falamos em lugar de fala, nós falamos, de certa forma, de alguma característica, de alguma identidade que aproxima aquela pessoa a uma determinada localidade. Mas isso não significa que ela é a autoridade máxima ou que ela é a única autoridade para falar sobre a temática. Quando a gente fala de lugar de fala, né, e eu penso muito aqui no livro da Djamila Ribeiro, eu lembro, assim, que ela coloca, né, que todas as pessoas, ela têm lugares de fala, pois elas estão falando desde uma localização social. E na medida em que a gente fala de um contexto social, todos podem se manifestar em relação àquilo. E que não necessariamente haveria, né, um bloqueio, um comprometimento ao lugar de fala em virtude de uma característica específica, né, que faria com que uma ou outra pessoa pudesse ou outra não pudesse falar. Nesse sentido, claro, né, quando a Djamila fala, ela pensa, né, quando a gente vive numa sociedade, que tipo de sociedade? Uma sociedade, e daí traz aqueles conceitos oriundos da própria teoria decolonial, né? Sociedade basicamente branca, patriarcal, né, digamos, formada por homens, em que esses homens são heterossexuais, ou seja, faz com que a gente tenha o silenciamento de muitas outras camadas, como mulheres, como brancos amarelos, ou melhor, como pretos amarelos, como as próprias pessoas trans, ou inclusive lésbicas, gays, etc. Né? Então, eu acho bem interessante quando a gente fala dessa possibilidade de lugar de fala, de que dentro de um contexto social, todos deveriam ter a possibilidade de falar. O problema está quando a sociedade ela é fechada, ou ela tem características específicas que fazem com que a gente possa ter um problema. E esse problema especificamente limitando a conduta ou a fala alheia, né? Então, eu acho interessante dizer que todos têm lugar de fala, não é necessariamente, né, porque a gente tem um judeu ou um árabe especificamente que eles poderiam ou não poderiam falar. Claro que quando essa situação ela vem à tona, você nota, né, muito mais, vamos chamar uma pessoa X para falar, uma pessoa Y para falar. Eu, por exemplo, eu não sou judia, né, e eu exteriorizo que eu não sou judia, mas bom, então ela é anti-judeu, também não sou, né, veja. Dizem, inclusive, lá, enfim, na minha família, que teriam vindo lá uns espanhóis por parte do meu bisavô, enfim, da guerra, mas a situação toda é que há ali uma questão que a gente quer debater. Qual é a situação que a gente quer debater? Se há ou não um limite sendo violado no âmbito do direito internacional. Era uma questão técnica que a gente estava querendo debater. E quando a gente discute ou limita a tecnicidade, daí sim a gente fala em censura, e isso não poderia ser permitido, pelo menos a nível acadêmico, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, né? Então, há esse questionamento e a razão pela qual, então, será que se, de repente, a gente for pensar, né, se não fosse a Tatiana que tivesse escrito o texto, será que fosse uma outra pessoa escrevendo tanto, será que seria censurado? A gente poderia também pensar nisso, né? Alguém talvez mais sedimentado na academia, né, ou que, né, não fosse mulher, também tem esses questionamentos que eu poderia levantar. E infelizmente a nossa sociedade, querendo ou não, ela vem desse passado, desse legado colonial, que faz com que esses questionamentos, em virtude de um determinado cancelamento, possam ser levantados. Em que pese, pelo menos a minha intenção e aquelas pessoas que escreveram também os textos nos Estados Unidos, que quisessem debater tecnicamente, né, se há ou não uma ilegalidade sendo cometida.
De qualquer forma, eu entendo que é bem importante, assim, essa questão de levantarmos, né. Só o Siddhartha, ele pergunta, né, se as vozes da faixa de Gaza não sofrem nenhum filtro do Hamas. Podem acabar sofrendo, de fato, podem acabar sofrendo. Essas pessoas podem acabar sendo, objeto de ameaças naquele contexto também, por certo que podem. A grande questão é que, será que mesmo se isso ocorre, será que isso impediria de outras vozes questionarem a conduta israelense? Eu penso que não, né, que o fato de Hamas controlar uma fala, isso não tolhe, por exemplo, o meu direito também de exteriorizar tecnicamente o que eu acredito que esteja acontecendo naquela região. Isso que eu acho mais interessante, sabe. Ou fico mais triste, talvez, com a academia em relação a isso. Então, só para encerrar, os últimos 2 comentários aqui, e aí nós encerramos as perguntas do chat. Bom, a Melanie, ela faz uma ressalva que eu acho importante, que são as ressalvas que a gente tem colocado há muito tempo já, inclusive nos nossos debates, né? A diferença entre antisionismo e antissemitismo, e aqui o que ela ressalva também que não se deve fazer uma associação direta entre comunidade judaica e apoio aos crimes cometidos por Israel, que são questões completamente diferentes, por óbvio. E o Carlos Perini que pergunta se seria correto afirmar que o processo de silenciamento também é motivado pelo atendimento a determinados interesses estratégicos do Ocidente, legitimando a retórica israelense e sustentando a ocupação em uma região crucial para as condutas das políticas externas ocidentais. E aqui eu acrescento até, se possível, já fazendo a ponte com... Bom, talvez não seja de interesse ocidental, tal qual não é de interesse ocidental a questão russo-ucraniana, em que a gente tem muito claramente um lado do que é bonzinho, um lado do que é malvado, sem um posicionamento crítico, muitas vezes. Então, acho que são questões que se comunicam. Pois então, quando o Carlos fala, né, se é correto afirmar que o processo de licenciamento é motivado pelo atendimento a determinados interesses estratégicos do Ocidente, eu diria que sim, é correto afirmar que esse licenciamento ocorre. É justamente quando a gente fala, a gente tem 2 níveis aqui de sociedade, a sociedade interna, que também é calcada por esse legado colonial, que faz com que a gente tenha essas camadas de estrutura dentro do Brasil, em que alguns podem falar e outros não podem falar, em que alguns assumem cargos de poder e outros não assumem cargo de poder, e que justamente essa busca para fazer com que haja uma mudança social faça com que a gente tenha que cada vez mais buscar a voz, buscar a possibilidade de exteriorizar o pensamento para mudar a sociedade, a gente também pode visualizar isso no âmbito internacional, o que, penso eu, é muito mais difícil que aconteça. Porque quando a gente fala em nível internacional, a gente fala de países do sul global e países do norte global. Países do norte global que, como havia comentado, desde a virada da modernidade, acabam criando as regras de direito internacional e utilizando as regras de direito internacional para o seu favor. Então, é bastante importante a gente lembrar que, se antigamente a gente tinha colônia e metrópole, na década de 60 esse termo colônia e metrópole vira desenvolvido e desenvolvimento, porque é muito conveniente termos essa mudança da nomenclatura para que a gente continue mantendo a estrutura norte-sul global, em que o sul quer chegar àquele desenvolvimento como se fosse uma receita de bolo. Né, como o Chang já fala, né, foi chutada a escada e as pessoas acreditam que a escada ainda esteja ali para que isso possa ser alcançado, esse tal desenvolvimento. E quando a gente fala a nível internacional, essa ideia é bastante importante, porque se no âmbito internacional foi o norte global que fez as regras, é o norte global que dita as regras do jogo, obviamente é ele que vai dizer quem pode e quem não pode falar. Né, em que pese todos hoje em dia devessem ou ter o direito de fala, seja em virtude das regras de direitos humanos, como eu havia comentado, né, seja desde 1966 no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ou aqui no âmbito interamericano, desde 1969, com a Convenção Americana de Direitos Humanos, em que pese exista isso, de fato, quem é que consegue alcançar esses direitos? E daí que eu vou dizer que existe essa ideia de que o silenciamento ele ocorre muito mais, porque não há essa intenção de se mudar essa estrutura. A estrutura internacional posta como norte-sul global, ela favorece
aquele movimento internacional em prol, por exemplo, no passado do mercantilismo, hoje do capitalismo, que se reproduz e que sustenta isso. E mudar essa estrutura significaria mudar também quem pode dizer as regras do jogo. E quem está com as regras do jogo nas mãos não quer que isso aconteça. Então, esse silenciamento também serve para manter isso. Claro que eu penso assim, vamos colocar isso no contexto daí Israel e Palestina. A grande questão é, que regras do jogo que poderiam ser mudadas caso a gente tenha né, considerado, por exemplo, uma ilegalidade por parte de Israel. Na verdade, se a gente tivesse nessa situação questionado de fato e ter ali uma conclusão de que há um genocídio, há um crime contra a humanidade, pois bem, primeira situação, a gente teria uma atuação, por exemplo, daí de a CIG determinar que é ilegal e sendo ilegal, que isso não poderia acontecer, tendo algum tipo de sanção oferecida por Israel. Que tipo de sanções daí a Corte Internacional de Justiça poderia dar, né? Voltar à situação anterior não seria, né, não seria uma situação plausível. A gente teria muito provavelmente uma medida de satisfação, que é um pedido de desculpa, ou eventualmente algum tipo de reparação, daí pecuniária, em virtude da destruição causada, né? Ok, mas o que isso poderia dizer também, né? Olha, então, fronteiras dos estados. Então, a gente vai dizer que a colocação do muro é ilegal, então as fronteiras ali de 1967 deveriam voltar, que é, por exemplo, inclusive o posicionamento do Brasil a nível internacional. Daí eu fico me perguntando, o que isso poderia trazer de benefício? Isso vai fazer com que Israel seja extinta? Não. Mas a gente vai ter ali plenamente demarcado o que deveria ser feito. Né? E veja, o Estado da Palestina já existe. Né? Dizer que o Estado da Palestina não existe, para mim, depois de 145 países reconhecendo, inclusive o Estado de Israel, o Estado da Palestina, é algo totalmente ilógico. Então, né, esse Estado já existe. Então, a gente teria ali a solução de fato de 2 Estados, que é inclusive também uma pauta do governo brasileiro a nível internacional por tanto tempo. E então eu vejo que não haveria uma consequência como, por exemplo, muito se coloca. Nossa, Israel vai deixar de existir. Não, a gente só vai colocar talvez pingos nos is e fazer com que uma situação seja de fato contornada, né? Para que a gente possa, inclusive, ter ali um pouco de paz na região, o que eu acho que talvez seria importante a nível internacional quando se vislumbra essa quantidade de conflitos que acontecem na atualidade. Mas eu sou um pouco utópica, né? Um pouco utópica porque eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos enquanto eu estiver viva. Eu não verei paz na região. Enfim, em que pese eu gostaria que isso acontecesse. Mas são questões, né? Pelo menos aqui a gente está conseguindo discutir o tema. Eu acho que a discussão é algo importante. Né? Diria que talvez no passado isso não fosse possível. Bom, eu agradeço a fala da professora Tatiana. Eu gostaria só de lembrar que 145 estados reconhecem a Palestina, mas a própria ONU reconhece a Palestina quando a considera um estado não membro. A partir do momento que chama de não membro, ok, não faz parte, mas chama de estado. É um estado. Então isso é interessante a gente ressaltar, que sempre se discute que a ONU não reconhece a Palestina como estado. Calma, Kosovo não é um estado para a ONU porque nem esse status tem. Agora a Palestina é reconhecida como estado não membro, como estado observador nesse caso. Eu agradeço bastante as suas colocações, a trazer, né, esse tema tão interessante, porque de certa forma eu sinto o nosso cenário nacional muito carente da discussão, sobretudo de direito internacional penal e dessas questões como que se levanta no seu artigo, o que é a limpeza étnica, que por si só a gente já teria que, sem entrar olha, o que acontece na Palestina, vamos escolher um dos crimes do TPI para poder levar para discutir o que está acontecendo na Palestina, mas outras questões até que são mais antigas. O que é limpeza étnica? Como se caracteriza? Onde eu posso? Como eu tipifico? Tudo isso, o seu artigo, ele traz também. E há um impedimento dessa discussão. Foi aquilo que eu comentei antes. O Dolus Specialis é extremamente difícil, né?
só para não parecer aquela conversa da torre de marfim da academia, né? Dólares especiais e outros termos que só meia dúzia de pessoas vão entender. Que é o quê? O objetivo de destruir no todo em parte um grupo. Mostrar que há o real objetivo de destruição no todo em parte. Isso tudo traz um reforço, uma importância muito grande para o debate acadêmico, o que foi impedido. E o último comentário que eu gostaria de fazer, antes de passar a palavra para os outros professores e coordenadores, era com relação ao próprio problema que a CIJ poderia trazer, que, ao fim e ao cabo, ia ser a dependência do Conselho de Segurança de novo. E lembrar, né, que foi aprovado um cessar-fogo, mas ele precisa também de meios para que esse cessar-fogo seja implementado. E de nada adianta o cessar-fogo ser aprovado e esperar que as partes assim o façam, se não houver realmente o enforcement desse cessar-fogo. Da mesma forma aconteceria com a CIJ. A corte, por si só, ela não tem como aplicar. Ela vai precisar do Conselho de Segurança e desse enforcement. E a gente teria um outro problema ocorrendo, assim como o cessar-fogo de agora. Não sei se a professora concorda comigo, mas eram essas os meus pequenos pincelamentos antes de passar a palavra para os meus colegas. E, por ordem alfabética, eu chamaria a professora Arlene, se ela tem algum comentário a fazer. Eu sei que ela está com um pequeno probleminha técnico, tá tudo bem? Conseguiu. Não, eu só tenho a agradecer a fala da Tatiana, foi um prazer para recebê-la. Tatiana, eu fiquei realmente muito alarmada com o que você sofreu com a sua publicação, porque você trouxe aqui toda uma explicação e uma reflexão muito importante sobre o silenciamento que acontece tipicamente em contextos coloniais e em diferentes contextos coloniais, históricos, como processo de dominação. E, de fato, a sociedade brasileira vem de um contexto colonial, apesar de não ser mais, né, uma colônia, e termos uma democracia plenamente estabelecida. No atual contexto brasileiro, o que aconteceu com o seu artigo foi censura, e é inaceitável. Né? Então, ele continua disponível, mas ele foi despublicado sem uma explicação. Isso remete, na verdade, à ditadura militar, não ao colonialismo. Então, eu acho que é muito grave essa denúncia. Fico realmente muito grata por sua exposição e colocação. Então, passo a palavra para o professor Arthur. Obrigado, Felipe. Professora Tatiana, eu queria primeiro agradecer mais uma vez o prazer em revê-la no fórum pela segunda vez, enfim, em outros contextos já nos vimos também. O meu comentário são comentários alguns breves. Eu diria que a sua fala complementaria um pouco, o seu título, a partir da sua fala, poderia até complementar, né? Voz para quem? Você escreveu silenciamento de pautas do terceiro mundo, e eu diria do terceiro mundo, pelo terceiro mundo, no terceiro mundo, né? Eu diria que existem algumas nuances no que você coloca quando você traz a discussão, e enfatizando um pouco, a professora Arlene mencionou, porque eu fui verificar, trabalhando a questão de silenciamento e publicações por acadêmicos, é muito interessante perceber que nas instruções para autores em revistas, geralmente não se colocam os critérios de aceitação e de despublicação. Se olhar na revista, também está escrito como se coloca a publicação, mas não a despublicação. E a avaliação por equipe editorial, digamos assim, está como única justificativa para a possível publicação, mas não como despublicação, onde você disse que foi enviado o seu artigo. O que é estranho quando você já tem um artigo aceito e o conselho editorial aceita publicar, depois desaceita publicar, e na verdade ele está publicado com a alcunha de despublicado, e faz você questionar, existe uma nota de rodapé dizendo por que foi despublicado? Não existe, eu fui verificar. Existe alguma orientação no site dizendo quais são as situações em que o artigo pode ser despublicado? Não se coloca. A sua resposta para você, como você nos compartilhou, não tem uma informação sobre isso. Então, a despublicação do seu texto, enfim, não tem nenhuma explicação. Senão, a gente pode imaginar como você trabalhou aqui. Então, como
você mesmo disse, o ambiente acadêmico, e ainda mais baseado em discursos jurídicos, pautados por ideia de democracia e direitos humanos, são pensados em termos de debate e discussões de conceitos, ideias, opiniões mesmo, mas muito assustador ver que existe só uma nota de rodapé, não existe nenhuma nota de rodapé explicando nem para você, nem para o seu leitor, por que seu artigo foi despublicado. Só tem exatamente um carimbo, digamos assim, que é um PDF despublicado. Enfim, sem maiores explicações. Isso é um pouco assustador. E eu coloco, ou bastante assustador, na verdade, né? Tentei ser leve, mas é muito assustador. E me faz pensar nas políticas editoriais de todas as revistas que publicam e despublicam artigos. Então, como que, se uma revista científica é, por definição, um local de diálogo ou de debate, em que tem instruções para os autores, para que eles possam se sentir livres de debater as ideias, se não está claro quais são os critérios de publicação e despublicação, a gente fica sem resposta e não entende se é, de fato, uma enfim, o que acontece. Um outro comentário, e eu finalizo meu comentário, é um pouco aquilo que você está trabalhando na sua fala, quando você diz sobre quem pode falar, ou quem fala em nome de terceiro mundo, etc. É muito interessante ter um autor que eu gosto muito de teoria crítica, enfim, que é o Axel Honneth, em que ele trabalha sobre os 3 níveis de reconhecimento. Então, ele fala do afeto, ou amor, enfim, depende da tradução, enfim, o afeto, o amor, o direito e a solidariedade, e, enfim, sem trabalhar as nuances, porque não é uma aula de teoria crítica, mas eu gosto muito da reflexão dele sobre solidariedade, em que diz que é perceber que experiências negativas de grupos subalternizados e marginalizados também me afetam, e que eu me importo com essa afecção, porque isso é uma experiência negativa, e essa experiência negativa precisa ser também trabalhada por grupos que, enfim, não, pessoas que compõem grupos não marginalizados. Então, eu imagino que a sua reflexão passa um pouco também pela ideia de promoção desse último grau de reconhecimento e de dizer, eu preciso trabalhar nos meus textos e nas minhas falas, e na participação no fórum, e nas minhas aulas, esse reconhecimento de que eu percebo que pessoas que estão num país, entre aspas, longe daqui, passando por uma situação de destruição em massa, ou pelo menos, como você disse, né, limpeza étnica, no mínimo, que é o título do seu texto, isso é uma coisa que me importa, te importa, deveria importar no terceiro mundo, pessoas em solidariedade com o que acontece em outros espaços do terceiro mundo, com aquilo que a professora menciona de colonialismo e imperialismo. Então, acho interessante que o seu trabalho vai numa nuance muito clara de teoria crítica, em que promove-se, enfim, a solidariedade do discurso acadêmico em nome ou em prol de um grupo que tem sofrido consecutivamente medidas de restrição e desrespeito aos seus direitos fundamentais. Então, esses são os meus comentários. Eu agradeço imensamente a presença e a compartilhamento da sua fala e da sua condição. Obrigado. Obrigado. A gente pode tentar publicar de novo o texto da professora Tatiana com uma receita de bolo de cenoura no meio, igual se fazia nos períodos mais sombrios da nossa história. Professor Paulo? Muito bem. Mais uma vez, muito boa noite. E muito obrigado, professora Tatiana Skeff, pela sua fala. E é justamente importante ter hoje a sua manifestação. Então, se o seu trabalho foi despublicado, voltar a falar sobre o mesmo tema aqui no ambiente do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade da Universidade de São Paulo. Então, acho que isso é fundamental, que o debate possa ser colocado. Aprecio muito o cuidado que teve, em vários momentos, em dizer, do ponto de vista do direito internacional, com base no Pacto de Direitos Civis e Políticos e de outros instrumentos internacionais. Então, não é uma questão de simpatias e antipatias pessoais, é uma questão do ponto de vista do direito internacional vigente e de evidências que estão sendo colocadas. A questão, quando o professor Felipe Alamino fala do caracterizar a intenção do genocídio, então eu acho que é importante, e isso eu tenho dito já, até preciso ver se eventualmente eu fui despublicado também, porque tinha um texto meu no Conjur, em janeiro, em que eu falava em genocídio, crimes de guerra, tratamento desumano e degradante, apartheid e outros crimes. Então, do ponto de vista do direito internacional vigente, nós pegamos as condutas que estão sendo praticadas e a tipificação dada pelos instrumentos internacionais. Quando se fala da caracterização do destruir no todo ou em parte, primeiro pode ser uma destruição em parte,
Então, não é o caso de, mesmo que não seja o todo. Mas é também importante quando se diz, você não está lá, não pode saber o que está acontecendo, mas nós temos declarações de várias autoridades que foram, inclusive, reportadas pela África do Sul para a Corte Internacional de Justiça, quando o presidente de Israel diz que não há civis inocentes em Gaza, quando o primeiro-ministro diz que queria transformar Gaza numa ilha deserta, o ministro da Defesa fala em animais humanos que têm que ser tratados como tais, e um outro ministro do gabinete dizia que seria o caso de soltar uma bomba atômica em Gaza. Eu disse que a única coisa positiva dessa observação é que finalmente admitiram que tem bomba atômica, que até hoje negavam que a tivessem. E é também importante deixar claro que, mesmo que no momento a Corte Internacional de Justiça não possa ir além de prosseguir com a instrução do caso e, eventualmente, chegar a um julgamento de mérito, o pedido de indiciamento pelo Tribunal Penal Internacional é muito importante. E é importante que, mesmo que Israel não aceite a jurisdição do TPI, a Palestina sim. E, portanto, crimes praticados em território palestino podem ser, sim, levados à apreciação do Tribunal Penal Internacional. E queremos crer que isso possa vir a ser averiguado e, eventualmente, punido. E não sei se vocês repararam, mas na Folha de São Paulo de hoje tem uma declaração feita pelo primeiro-ministro à rádio ontem, e, inclusive, o jornal comenta que foi a primeira vez que ele foi à rádio desde o início do conflito, em 7 de outubro, e está claramente já como um ato de campanha, dizendo que, se ele não estiver mais no governo e a coalizão que lhe dá respaldo, um governo de esquerda fará a criação de um Estado palestino terrorista. Então, acho que isso é o que todos os que não estiverem completamente obnubilados, é o que a gente espera e deseja, que não mais esteja Netanyahu no poder e que um outro governo possa tomar medidas mais adequadas. Então, acho que essa sua participação hoje, mais uma vez, é muito importante. Eu veja como um gesto de respaldo e de apoio, de repúdio a essa despublicação a que foi sujeita a colega, e o espaço está aberto, e eu acho que é fundamental que nós tenhamos a possibilidade de discutir e, como é uma característica do meio acadêmico, divergir polidamente. Ou seja, nós não podemos sempre ter as mesmas opiniões e seria, como diz o sábio Caetano Veloso, toda unanimidade é burra, seria impossível e indesejável. Mas o que não pode haver é o silenciamento de uma voz que diga algo que incomode a alguns, então nós despublicamos. Eu acho que essa situação é importante, que nós tenhamos feito esse debate hoje, e espero poder contar com a sua participação e presença em outras ocasiões. Muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam também. É isso, professora Tatiana. Pois é só uma pequena resposta, né? Agradeço muito aos colegas a solidariedade em relação ao ocorrido, dizendo que, de fato, né, como o Felipe havia comentado inicialmente, a intenção era de colocar pingos nos is, trazer talvez o grande público, né, a nossa classe do direito, à compreensão do que é uma limpeza étnica, da onde que se vem, por exemplo, da onde que se origina esse debate, trazer alguns aspectos, por exemplo, do próprio Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia, que debateu muito essa questão em diversos casos,
até para que, na época, a gente pudesse discorrer sobre os mandados de prisão que haviam sido expedidos em relação às autoridades israelenses e também em relação às autoridades do Hamas. No texto, por exemplo, ele não assume que não foram cometidas ilegalidades também pelo lado do Hamas. De certo, de fato, há ilegalidade no ato cometido no dia 7 de outubro. Talvez um ato de ilegalidade não sujeito, digo eu, a uma legítima defesa, que inclusive escrevi isso em outro texto do Conjuro que não foi despublicado, mas em que eu questionava justamente esse ato de legítima defesa, que eu entendo não haver, mas que é bastante interessante, porque a ideia era demonstrar o que seria isso, porque para tantos é um conceito desconhecido. E quando conceitos são desconhecidos, perdoe-me, mas mais besteira pode ser dita, né? Então é necessário que a gente compreenda o que significa, e dizer isso de uma maneira clara era a minha intenção. Mas, com certeza, acredito que esse debate agora, com uma atuação que nós estamos vendo do próprio Tribunal Penal Internacional, que fez com que talvez, inclusive, eu digo, medidas foram outorgadas posteriormente até na Corte Internacional de Justiça em relação à situação de Rafah, em que uma segunda medida, né, cautelar não tinha sido outorgada pela CIG, mas já a terceira foi outorgada, então movimentou um pouco as relações internacionais, a própria expedição de mandados de prisão por parte do TPI, que se acreditava que não estava ocorrendo, que não iria acontecer, né? Parecia que apenas os olhos se voltariam à Rússia em relação ao contexto do conflito russo-ucraniano e que isso não viria para a questão de Israel e na faixa de Gaza. Então, acho bastante importante que esse debate, pelo menos a partir do Tribunal Penal Internacional, tenha chamado atenção, apesar da despublicação. Acredito que a intenção era justamente fazer com que o debate acontecesse. E penso eu que o debate é sempre importante, que a gente, se perder o debate, aí sim que estaremos tolhidos de qualquer liberdade que nos foi outorgada pelos instrumentos internacionais de direitos humanos. Agradeço muito a possibilidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema, tendo esse diálogo tão bacana, que é justamente também uma forma de exteriorizar o que acontece na própria academia brasileira e não apenas em outras localidades, como nos Estados Unidos, né? Então, agradeço mais uma vez a presença de todas e todos, em especial a professora Tatiana Scaff, que de novo está aqui com a gente, sempre atendendo positivamente aos nossos convites. Mais uma vez, muito obrigado por participar. Para quem não sabe, ela já é conhecida no fórum, já tendo participado outra vez. E fica o convite para que participem dos nossos próximos encontros, que são sempre mensais, como já é de costume. Então, muito obrigado a todas e todos e nos vemos no próximo mês. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite.